Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado 27 de setembro de 2025, celebramos a memória de São Vicente de Paulo, presbítero. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 43b ao versículo 45. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, o Senhor nos diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Essa afirmação, amados irmãos e irmãs, não é apenas uma profecia, daquilo que vai acontecer, ou seja, uma profecia da paixão de Jesus, mas é uma revelação do mistério da obediência filial e do amor redentor. Vou repetir? É uma revelação da obediência filial e do amor redentor, ou seja, Jesus, ele como filho, ele é obediente ao Pai e, é claro, ele vai se entregar por amor de todos nós. Cristo, amados irmãos e irmãs, plenamente consciente da vontade do Pai, abraça livremente o caminho da cruz. Não como vítima passiva, mas como servo obediente. Por amor, se entrega à humanidade para a nossa salvação. Então, amados irmãos e irmãs, percebamos, nós discípulos, muitas vezes nos encontramos distante dessa disposição interior, ou seja, dessa entrega de Jesus por amor e obediência ao Pai. Na verdade, amados irmãos, a vontade do Pai, embora perfeita e também amorosa, nos parece obscura. A gente não consegue compreender o que é a vontade do Pai para nós, porque muitas vezes ela é exigente e para muitos até mesmo dolorosa. E é claro, amados irmãos, a nossa fragilidade, vejam, dentro da nossa fragilidade, a gente acaba se esquivando, ou seja, hesitando de perguntar: Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres que eu faça? Mas, amados irmãos e irmãs, sabemos que no íntimo, que a resposta que Deus pode nos dar, ela vai nos tirar da zona de conforto. E é claro, meus irmãos, pode nos convidar também à renúncia, ao serviço, à entrega. E muitas vezes a gente prefere, amados irmãos, o comodismo. Contudo, amados irmãos e irmãs, se é possível acolher, veja, só é possível acolher a vontade divina quando se ama. Ou seja, a gente precisa aprender a amar verdadeiramente ou nunca conseguiremos entender ou aceitar a vontade de Deus. O amor autêntico, amados irmãos e irmãs, não busca satisfazer desejos pessoais, mas nos orienta, ou seja, orienta toda a nossa vida para um bem maior. Vejam, para a justiça, para a verdade. Quem ama, amados irmãos, não faz o que quer, faz o que deve ser feito. O amor, amados irmãos e irmãs, ele é dom de si, ou seja, ele precisa que a gente se transforme em dom de nós mesmos, tornando-se, amados irmãos, uma força transformadora, capaz de mudar não apenas o coração do homem ou o nosso coração, mas capaz de mudar o próprio mundo. Imaginemos então, amados irmãos e irmãs, uma sociedade onde todos buscam viver segundo o que é justo, bom e verdadeiro. Segundo, amados irmãos, o que deve ser feito. Vejam, não o que queremos, mas segundo o que deve ser feito. Lembra aquilo que eu falava? É preciso querer o que Deus quer, para poder o que Deus pode e fazer o que Deus faz. E isso, amados irmãos,
nos faz pessoas adultas. Por quê? Porque já não vai fazer o que quer, ele vai fazer o que deve ser feito. E é claro, meus irmãos, esse mundo que nós vivemos agora seria um mundo totalmente transfigurado pela caridade, pela solidariedade e pela paz. Mas, infelizmente, amados irmãos e irmãs, vivemos em tempos de egoísmo, imediatismo e uma busca desenfreada pelo prazer e pelo poder. E é claro, meus irmãos, tudo isso tem obscurecido cada vez mais a consciência humana, a consciência moral. E é claro, meus irmãos, o resultado de tudo isso é visível. Um mundo ferido, um mundo dividido, ou seja, um mundo cada vez mais distante do projeto de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, é urgente que cada um de nós, ou seja, eu e você, que nós nos coloquemos diante de Deus com humildade e coragem e façamos, amados irmãos, aquela grande pergunta, né, que mudou a vida de São Francisco. Senhor, que queres que eu faça? Então, amados irmãos, o que Deus quer que eu faça? Eu, Padre Manelito, o que é que Deus quer que você faça? Né? Você que está aqui nos assistindo. É claro, amados irmãos, essa pergunta feita com sinceridade abre o nosso coração para a graça de Deus, para o discernimento e, consequentemente, para a missão, ou seja, já nos preparando para o mês de outubro, que é o mês da missão. E lembremos, amados irmãos, a vontade de Deus não é uma imposição. Deus não vai nos obrigar a ser missionários. Deus não vai nos obrigar a seguir a nossa vocação. Ele vai fazer um convite. E é claro, meus irmãos, a vontade dele é uma expressão do amor que provê. Lembra aquilo que a gente diz? Deus provê, Deus proverá, e sua misericórdia não faltará. E é claro, meus irmãos, a vontade de Deus é que ocorra o melhor para nós. Deus quer o melhor para todos nós. Lembra o filho pródigo, né? Ele fazendo a sua própria vontade, acabou no chiqueiro dos porcos. E Deus não quer nós no chiqueiro dos porcos, Ele quer que a gente volte para casa. Lembra a alegria do pai ao receber o filho pródigo. E é claro, meus irmãos, né, a vontade de Deus é o melhor para nós, é o melhor para a nossa família, é o melhor para a humanidade inteira. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça para buscar, amados irmãos, o que é da vontade do Pai. Vamos fazer aquela pequena oração. Dai-nos, Senhor, humildade para ouvir a Tua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. E assim, meus irmãos, né, compreendendo a vontade de Deus para a nossa vida, a gente vai realizar plenamente, né, aquilo que a nossa fé nos convida, aquilo que a nossa esperança nos abre o caminho e, é claro, amar de verdade. E lembre aquilo que a gente dizia na Santa Missa: quando eu amo, não é eu que amo, é Deus que ama através de mim. E quando eu amo, eu conheço o amor e o amor me conhece. E Deus é amor. Ou seja, amados irmãos, Deus nos coloca à prova. E Deus também se deixa provar por nós. Quando eu amo, eu conheço o que tem no coração de Deus. E Deus também conhece o que tem no meu coração. Então, meus irmãos e irmãs, que possamos entrar cada vez mais na intimidade de Deus e lembrar aquilo que Jesus falou. Aquele que me ama, eu e o Pai viremos a Ele e nele faremos morada. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.